Bom dia, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, estamos novamente reunidos em escola dominical. Eu sou grata a Deus e sou grata também à equipe da escola dominical que nos convidou para juntos estudarmos a lição número 12. Deus fala a Malaquias, fala contra a infidelidade do seu povo, da revista Estudos Bíblicos de Daquê, série Maturidade Cristã. O texto básico da nossa lição está no livro de Malaquias, capítulo 1, capítulo 3, de 13 a 18 e 4, de 1 a 6. Em Malaquias 1:1, começa o livro falando o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. É Deus falando diretamente com o povo e se serviu do profeta. Mas quem falou foi Deus. E o objetivo da nossa lição de hoje, estudando, refletindo naquilo que está escrito em nossa lição, é mostrar que Deus falou ao seu povo, por intermédio do profeta Malaquias, convocando o povo ao arrependimento, falando sobre a importância de uma fé renovada no cumprimento da promessa sobre a vinda do Messias, que julgaria ímpios e justos. Malaquias foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Israel no período pós-exílio. O nome Malaquias significa meu mensageiro, descrevendo bem a missão de comunicar uma das últimas mensagens do Senhor ao seu povo antes da chegada de Jesus Cristo. Malaquias inicia sua mensagem ressaltando a aliança com o povo escolhido, como fala em Malaquias 1, de 1 a 5. E o exorta a cumprir sua parte na aliança através de uma vida fiel. No capítulo 4, versículo 4, lemos o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O profeta Malaquias denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava. Naquela época, o povo estava desanimado, tomado pela desilusão e com muitas dúvidas, pois acreditavam que as promessas de Deus, que diziam respeito à restauração após cativeiro babilônico, não havia se cumprido. Além dessa angústia, Judá ainda estava sob o domínio de uma nação estrangeira, os persas, e uma pesada carga de impostos era cobrada do povo, o que acabava gerando muita pobreza e problemas financeiros, como também a hostilidade das nações vizinhas. Esse cenário fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra do Senhor e o culto a Deus acabou prejudicado. Isso fica claro durante a mensagem do profeta, registrada em seu livro, onde percebemos que o povo oferecia sobras ao Senhor, ao invés de oferecer o que tinha de melhor. O profeta Malaquias então falou sobre a realidade do amor de Deus, denunciou a infidelidade de Israel
e exortou sobre a certeza da justiça de Deus, que julgará adequadamente o justo e o ímpio. Nesse livro, o profeta trata de alguns dos mesmos problemas enfrentados pelos seus contemporâneos Esdras e Neemias. Malaquias combateu a negligência e a hipocrisia, mesmo dos líderes religiosos. Confrontou o desprezo demonstrado pelo povo dos princípios divinos para o casamento. Criticou a mesquinharia de um povo que se preocupava com o seu próprio bem-estar material, enquanto negligenciava suas responsabilidades para com Deus. Na mensagem de Deus, por intermédio de Malaquias, as figuras de pai e filho são bem exploradas para mostrar o tipo de relacionamento que o Senhor deseja ter com seu povo, também porque a família, por excelência, é um lugar em que a salvação de Deus deve se manifestar. Malaquias inclui, porém, uma mensagem esperançosa que olha para a vinda do Messias. Esse profeta, como Isaías havia feito há 300 anos antes, falou da vinda de João Batista para preparar o caminho de Cristo. Ele comparou João a Elias, o profeta do Antigo Testamento, com algumas características parecidas. Continuando a nossa lição, vamos nos atentar na nossa revista, que fala sobre a condenação da infidelidade, que se encontra como item 1 da nossa lição. E vamos ler e vamos meditar naquilo que foi escrito, que fala o seguinte: os principais problemas denunciados pelo profeta foram degeneração do sacerdócio. Os sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus e profanando os sacrifícios ao oferecerem a Deus o refúgio, pão imundo, animais defeituosos e doentes. Não pode ser assim, pois Deus merece sempre o melhor de nós. Aqueles que tinham a responsabilidade de guardar o conhecimento e instruir o povo, não apenas se desviaram do caminho, mas fizeram o povo tropeçar. Os líderes devem ensinar ao povo com palavras e exemplos. No capítulo 2, de 10 a 16, fala sobre a infidelidade conjugal. Tornara-se prática comum o divórcio e o casamento com mulheres pagãs, servidoras de deuses estranhos. A exortação profética foi direta. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Malaquias 2,15. Essas palavras são uma advertência à nossa sociedade que tão pouco valor tem dado ao casamento e à família. No capítulo 3, de 6 a 12, o profeta fala da infidelidade na entrega dos dízimos e ofertas. Muitos lembram do livro de Malaquias só nesse item sobre os dízimos e as ofertas. Mas o livro de Malaquias é rico em mensagens do nosso Deus, com exortações à fidelidade e à esperança de um juízo eterno. Então, nós vemos que a infidelidade na entrega dos dízimos e ofertas foi uma denúncia contra a infidelidade, porque
está escrito em capítulo 3, versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Segundo o profeta, eles estavam colhendo maldição como fruto da infidelidade. Naquela época também tinha ceticismo quanto ao valor da fidelidade. Uma postura insensata estava tomando conta de muitos. Achavam que a fidelidade e as exigências da aliança era algo inútil, pura perda de tempo. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Muito atual, né, meus irmãos? Muito atual essa observação da palavra de Deus com o que temos visto acontecido nos nossos dias aqui no Brasil, principalmente. Percebe-se por meio dessas informações que grande era a infidelidade de Israel. Lamentavelmente, hoje também há muita gente cometendo os mesmos equívocos e optando por uma vida de infidelidade a Deus. O item 2 da nossa lição fala sobre o anúncio do juízo divino. Diante do quadro apresentado, o juízo divino era inevitável e iminente. O profeta afirma que Deus já estava enfadado com a infidelidade e as provocações do povo que de forma estúpida ainda questionava: onde está o Deus do juízo? No capítulo 3, de 1 a 3, Malaquias anuncia solenemente o juízo divino. Entretanto, esclarece que Deus não deseja simplesmente vingar-se das ofensas do povo e destruí-lo. Deseja, sim, purificá-lo para que passe a servi-lo em novidade de vida. Deus sempre espera que, ante a ameaça do juízo, haja quebrantamento, arrependimento e volta sincera para Ele. Está em Malaquias 3, de 4 a 7. Também vemos no livro de Apocalipse as cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse que confirmam que Deus não tem prazer na morte do perverso, antes espera que ele se converta e seja salvo. O item 3 da nossa revista fala sobre um item muito importante para nós: a promessa de salvação aos fiéis. Malaquias desafiou o povo a deslumbrar o dia glorioso que estava por vir. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O povo foi exortado a voltar a crer na diferença que há entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Segundo o profeta, o caminho da esperança passa pela atenção aos estatutos e juízos da lei, desembocando na fé no Salvador prometido. Eis que a promessa do Senhor se cumpre. O sol da justiça já brilha
e o convite à salvação se estende a todos. Estamos vivendo o tempo da graça e da oportunidade. O Evangelho da salvação está sendo pregado a todos em todas as nações. Muitas vezes com muito sofrimento, mortes, mas tudo por amor de Cristo. Os missionários vão e pregam o Evangelho a tempo e fora de tempo. E aqui no Brasil, as cidades onde nós registramos grande número de pessoas desalentadas, desiludidas totalmente com a vida, nós vemos a ação do povo de Deus proclamando o Evangelho de salvação. Assim como Malaquias, nós também somos chamados para este trabalho de anunciar que Deus continua sendo sempre o Deus de amor, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, graças, porém, a Deus, é uma declaração do apóstolo Paulo, dizendo que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Então nós temos que obedecer à voz de Deus. Temos que nos entregar à leitura da palavra de Deus. Temos que orar incessantemente para que Deus possa cumprir em nós tudo aquilo que Ele sonhou para a nossa vida, que Ele planejou para uma vida de alegria, embora passando por grandes tribulações. Porque o nosso Deus falou que no mundo nós teríamos tribulações, mas que nós tenhamos fé naquele que nos salva, nos cura, nos alimenta, nos ajuda em todo e qualquer momento de dificuldade, de angústia, de tristeza, de luto. Então nós temos que, como o povo de Israel, nós temos que obedecer à voz de Deus, porque é muito importante esperarmos a vinda gloriosa do Senhor sendo fiéis. E como fala no livro de Malaquias, no último versículo do livro de Malaquias, que eu vou ler agora para terminarmos a nossa lição tão boa, que teríamos muito mais para falarmos, muitas mais lições para aprendermos do livro de Malaquias, mas o nosso tempo é curto. Então, eu vou ler o último versículo do livro de Malaquias. Maravilhoso, Deus é muito maravilhoso, que diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que possamos viver em família, família da fé, família particular de cada um de nós, falando a cada momento sobre o amor de Deus e a esperança da vida eterna. Que Deus nos abençoe, um bom domingo a todos, e vamos orar agradecendo por esta lição tão maravilhosa. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de falarmos de Ti. Te agradecemos, ó Deus,
por esta igreja, por esta escola dominical, por todos aqueles que estão participando da escola dominical. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu tens nos dado e te pedimos, ó Deus, que permaneça conosco neste restante de dia e que possamos nos encontrar, ó Deus, todos juntos em comunhão e louvor ao teu nome no culto da noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém.